Olá, tudo bem? Para você que não conhece ainda o meu canal aqui no YouTube, meu nome é Ellen Maiara Correia e eu crio conteúdos falando de oncologia ou oncohematologia. Então, se você não conhece, se inscreve já aqui no meu canal, já deixa um like para que também o meu conteúdo chegue para mais pessoas. E hoje eu quero falar para vocês de um assunto que está sendo muito discutido e bastante comentado aqui no Brasil, principalmente, e no mundo também, que é o CAR T-cells. Então, o que significa CAR? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, mas é Chimeric Antigen Receptor. Então, o que significa isso? É um receptor quimérico de antígeno. Só que fora do Brasil, essa terapia CAR-T ela já tinha sido aprovada um pouco antes do que foi aprovada aqui no Brasil. Só que qual que é a questão aí do uso do CAR-T no Brasil, né? É o custo-efetividade dessa terapia. Para o CAR-T acontecer, você precisa ter um laboratório que tenha a capacidade de fazer terapia gênica, um laboratório de engenharia genética. Então, no Brasil, hoje, a gente já tem esse laboratório na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e também já tem outras instituições de saúde tentando investir para ter essa terapia gênica possível de ser feita, mas ainda estão em fases de pesquisa. Então, toda essa logística, né, de levar a célula, trabalhar no laboratório de engenharia genética e voltar, hoje ela custa muito caro, mas é uma terapia que já apresentou bons resultados de eficácia fora do Brasil e também ela é muito promissora para o tratamento de tumores hematológicos. O bom também, e é bastante importante falar isso, é que já chegou para alguns pacientes de SUS, né, porque existe estudos de pesquisa clínica que alcançam, né, esses pacientes, então esse perfil de pacientes também está sendo assistido aí por essa terapia aqui no Brasil. Eu montei 2 slides para poder mostrar todo o processo logístico, como que funciona. Primeiro eu vou falar do processo inteiro, depois eu vou falar só da terapia gênica, como que é dentro do laboratório, para que essa célula seja trabalhada para tratar essas doenças específicas aí que eu falei para vocês. A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem do processo de CAR-T é que começa com a coleta das células do próprio paciente. Então, é agendado no próprio centro de serviço que o paciente faz o tratamento um dia para ele fazer a coleta de sangue. Depois que é feita essa coleta, é feito um processo chamado de aférese. O que é essa aférese? Quem faz esse processo é a equipe de terapia celular, geralmente são biólogos, biomédicos, que fazem parte de um setor dentro do hospital que se chama terapia celular. Esse setor tem ali equipamentos específicos que fazem a aférese, que é a separação das células do sangue. Então, como o nosso sangue ele tem várias células diferentes e específicas, essas células, elas são separadas. Então, as plaquetas, as hemácias, que a gente não vai precisar, elas vão ser separadas dos linfócitos que estão presentes no sangue do paciente. Quais linfócitos são esses de interesse para o CAR-T-cell? São os linfócitos T. Porque quem são os linfócitos T? São células do sistema imune que têm a capacidade de ser células soldados, que vão reconhecer agentes estranhos no nosso organismo, por exemplo, e vão tentar destruir. E eles vão fazer a mesma coisa com o tumor. Então, nesse caso do CAR-T-cells, o que se pretende é conseguir o máximo de células T desse paciente. Essas células T que foram separadas por aférese, elas vão ser guardadas numa bolsa específica e numa temperatura também bastante específica. Elas vão ficar congeladas, essas células, porque congeladas elas vão conseguir ser mantidas até chegar num laboratório de terapia gênica. E aí, enquanto isso, o paciente que está lá no centro de saúde, né, esperando a célula ser preparada, ele vai fazer uma terapia ponte, que geralmente é alguma quimioterapia que ele já está em curso de tratamento. Então, ele continua fazendo essa terapia, que é geralmente um esquema quimioterápico, e depois ele faz a linfodepleção quando já tiver a confirmação de que as células já estão sendo manufaturadas lá na terapia gênica e já estão quase prontas para poder retornar. Já o processo da terapia gênica, que é esse acima, é um processo que é feito em laboratório. Então, o que vai ser feito quando essas células chegarem lá? Isso eu já vou mostrar para vocês num outro slide, mas é feita a ativação, a expansão e a transdução dessa célula para que ela gere um receptor contra
o antígeno que tem presente na célula tumoral, tá? Então, esse processo de terapia gênica, eu vou explicar a parte aqui, como que ele funciona enquanto a célula está sendo preparada. E aí, depois que essa célula foi preparada, ela volta nas mesmas condições específicas de temperatura, congelada, né? Ela volta para ser infundida no paciente. E antes dela ser infundida, ela vai ser descongelada para poder voltar para o organismo do paciente. E aí, essas células que foram trabalhadas em laboratório, através de terapia gênica, elas vão ser reinfundidas e no dia dessa reinfusão, né, o paciente vai ser internado para poder ser acompanhado e ser monitorado. Depois que ele fez essa infusão não acontece várias vezes, é uma vez só, e aí ele vai passar por um monitoramento do seu oncohematologista para poder fazer todo o segmento também, para ver qual que foi a eficácia desse tratamento. Agora eu vou te explicar como que ocorre o processo da terapia gênica quando essa célula do linfócito T, que já foi separada por aférese, ela chega lá no laboratório de terapia gênica para poder fazer o CAR-T. Então, geralmente, por que se usa um vírus para poder colocar um gene dentro dessa célula? Porque o vírus, ele tem uma capacidade de replicação bastante alta, tá? Então, coloca-se um vírus inócuo, que não tem possibilidade de causar nenhuma infecção para o indivíduo, né? É um vírus inofensivo que carrega um gene específico dentro dele. E esse gene, o que ele vai fazer com a célula do linfócito T? Ele vai fazer com que a célula ela tenha a capacidade de gerar um receptor na sua superfície. Então, tudo que uma célula hoje faz de atividade celular é porque ela tem genes ali dentro dela que vão promover e estimular algumas atividades celulares. Então, esse gene que é inoculado na célula T do paciente, ele tem essa particularidade, que vai provocar na célula a função de gerar um receptor na sua membrana. O nome desse receptor que é gerado através desse gene é receptor quimérico. Então, o que o laboratório já faz, né? Por exemplo, se o paciente ele tem um linfoma, ou uma leucemia, ou um mieloma múltiplo, o médico já conhece, né, quais são os antígenos de superfície que estão presentes lá na doença do paciente, desse paciente que está doente. Então, por exemplo, no caso do mieloma, a gente tem presente o BCMA, que é o antígeno que está presente nas células do mieloma, da célula doente. No caso das leucemias, a gente tem a presença de CD19. Então, quando essa célula T ela for expressar o receptor quimérico, o CAR, esse receptor ele vai ter a especificidade para se ligar nesse antígeno específico lá da doença do paciente. Então, já se cria um receptor anti-CD19 ou anti-BCMA, no caso do mieloma múltiplo. Então, depois que ele recebeu esse gene, ele vai se replicar, formando esse receptor CAR, que é esse que está na superfície. E aí, depois, essas células elas vão ser cultivadas em laboratório e vai esperar, então, que elas se proliferem e se reproduzam com esse receptor na sua superfície. Então, quanto mais células ficarem ali sendo induzidas a crescer, a se expandir e se proliferar, melhor, tá? Então, esse processo que aconteceu ali do gene gerar esse receptor é um processo de transdução de sinal, né? Para que a célula gere esse receptor. E esse processo aqui de cultivo é o momento, então, que a célula está sendo induzida a se expandir e também crescer. Depois que ela está pronta e ela se proliferou bastante, tem as células suficientes ali para serem, para voltar para o paciente, a gente considera que essa célula já foi manufaturada. Então, ela vai retornar também em condições adequadas, com temperatura também bastante baixa, congelado, né? Vai voltar lá para o centro de pesquisa, para o centro de saúde que o paciente está. Essa célula, quando ela chegar lá na bolsinha, ela vai ser descongelada também, ela vai ser armazenada num local específico, depois ela vai ser descongelada e depois do descongelamento dessa célula vai ser infundida no paciente no dia do descongelamento. E aí, para vocês verem aqui no canto, tem o tumor e com o antígeno, que é esse pretinho, que está na superfície do tumor, e as células CAR-T atacando, então, esse antígeno específico. Porque lá no laboratório, ela criou esse receptor justamente contra esses antígenos que estão na superfície do tumor. Então, essa célula T, quando ela volta bem mais agressiva. Ela foi induzida em laboratório
para que ela volte mais agressiva e mais específica contra os antígenos que estão presentes na superfície do tumor. Então, pessoal, de CAR-T-cells é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Eu tentei explicar por meio dos esquemas, né? Então, só para gravar mesmo quais são as indicações do CAR-T. Eu vou deixar aqui do lado para vocês, mas pode ser que isso mude a qualquer momento, porque a gente tem outras indústrias farmacêuticas que também estão investindo em pesquisa para poder aprovar mais produtos aí mais para frente. Então, nesse momento desse vídeo, o que a gente tem hoje de terapias CAR-T já aprovadas são essas que eu coloquei aqui do lado para vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre essa terapia. Muito obrigada pela sua atenção. E não deixe também de compartilhar os meus conteúdos para que cheguem cada vez mais pessoas. Obrigada!